considerando Cherry. Mas antes, passando aqui pra avisar que nos próximos dias vou estar postando vídeos shorts pra quem sabe dar um boost no Analytics do canal, porque tá, ó, uma bosta. O filme já começa mostrando uma cena perdida de tropa de elite com o Miranha pegando dinheiro emprestado no modo Lula. Só que vendo a tristeza no olhar do caixa, Miranha se emociona todo, tanto que puxa um flashback gigante nível Naruto que vai mostrar como ele foi parar ali. Então, começando pela primeira parte, mostra na época em que Tom não passava de um nerdão escravo do sistema espionador de colegas que ele tá afim. Só que aí, certo dia, a morena que ele fica espionando, que tava com a testosterona no talo, resolve chamar o nerdão pro fight. Porém, o nerdão não sabe aproveitar essa falha no sistema, e só fica parado olhando pra morena com essa cara de cu, antes de logicamente ela ir embora. Porém, Tom, não satisfeito com a merda que fez, chama a cremosa só pra dizer que ele já tem uma namorada. O que seria aceitável se ele na verdade não fosse a cadelinha da namorada dela, que além de ser mais piranha que aquela moela do KOF 2014 que tem o poder enfiar o cu na cara do Zu, fica esfregando a bunda de forma gratuita pra um fantasma. Obviamente, Tom terminou com ela depois dessa, pelo menos é o que ele diz. Então mostra a pizzaria onde Tom, além de ser CLT cadelinha do chefe chato que mal paga os 1000 conto de salário atrasado, tem que ficar ouvindo ele chamando-o de buraco de cabo de sinuca de carne, só porque não tem 50 anos de experiência na cozinha, igual o Masterchef da Record. Tá que pariu! Será que só tem figurante mais inútil que o especial diário da Cula do KOF 2002 no Unlimited Match nessa porra? Até um inútil que ganha a vida rebolando a bunda na tela consegue fazer melhor do que isso. Obviamente, Tom, que não tem paciência, não durou nem um mês lá. Então aí corta pra Tom indo em casa do melhor amigo pra ele tá dando uma carona pro banco. E no caminho eles se encontram com outros dois amigos que ficam discutindo, porque um deles não concorda que o outro entra na marinha pra não voltar mais traumatizado que o ADM vendo pela primeira vez aquele boss de Cadillacs and Dino virando esse bicho feio da peste. Já no banco, Tom não consegue resolver seu problema porque o sistema é foda. Então mais tarde, Tom vai no gueto pra usar crack com seus amigos do RJ. E uma vez já possuído pela Cracolândia Spirit, Tom vai a um funeral de emo disfarçada de festa, onde ele já se depara com a morena magrela tarada por nerdões, esperando pra trocar uma ideia com ele. A gente podia estar que nem tartaruga marinha agora. Como assim? Se fudendo com plástico. Eita porra! Bora brincar? Brincar de quê? Só não pode ser de pique-esconde. Por quê? Porque uma mulher como você é impossível de encontrar. Olha, ficar usando piadas baratas copiadas do canal do Pabola não vai fazer eu trocar o galã Dark Romance perfeitamente orquestrado na minha mente por você. Nossa, podia dormir sem ouvir essa. Só que aí do nada corta pro casal no quarto pra terem uma conversa diferenciada sobre a crescente obsolência das crenças e... Já o Miranha, que não via uma morena tá sedenta por ele desde os 11, do nada derrama uma lágrima de capa macho de verdade perfeitamente compreensível. Mas por sorte a mulher só chama ele de broxa e fala que se amarra em coisas broxas. Então após esse final feliz, tocam a MV com a narração do Tom do fundo dizendo o quão completo ele se sente. Aí outro dia Emily tava contando pra Tom sua história triste de garota que apanhava pro pai cachaceiro e por isso ela não acredita no amor. Agora tá explicado o porquê ela prefere os nerdão ao invés dos Zedrogs. Enfim, já Tom, pra provar que o amor é real, fala que já é uma mulher e foda-se se eles não têm nenhum mês juntos. E isso por sua vez deixou a cremosa broxa o suficiente pra ir embora. E no outro dia do nada a guria fala que vai se mudar pra Canadá com o príncipe do Shrek, quer dizer, vai se mudar pra Canadá por causa da bolsa de estudos. Obviamente Tom não aceita essa black pill e dá uma de sertanejo carente pra encher a linguiça da morena. Mas isso não impede da guria ir embora e o lance deles acabar. Com isso Tom resolve ligar o botão do foda-se e entrar pro exército pra virar putinha do governo capinador de erva. Só que após aceitar os termos e condições, e agora não tem mais volta, Tom recebe uma ligação da magrela querendo marcar o último date antes dela ir embora de vez. Então Tom chama ela pro bar do seu Zé, onde ele trabalha de CLT, onde maluco fica inseguro parecendo um magrelo de 1,50, isso só porque a guria tá atrasada 5 minutos. Só que aí de longe Tom vê a morena acompanhada de um negão sensei do Kid Bengala, abençoado pela genética. O que obviamente deixou a testosterona do Miranha toda incomodadinha. Tanto que o amigo poucas ideias que havia notado isso já chega perguntando se pode dar um chute nas bolas do saco do Kid chupador de magrelas. Tom fala que não, e manda ele sentar pra continuar encrencando com a Emily. Então novamente o amigo pergunta se pode dar um chute nas bolas do saco do Kid chupador de magrelas. E Tom novamente manda ele sentar e fica quieto. Ó cara chato. Depois Tom, que já tava no modo anti-otário, manda a magrela ir embora, enquanto ela fica olhando ele com essa cara de gatinho molhado, carente de dono, antes de ir embora, com o negão sensei do Big Black Noir. Só que mais tarde, chegando em casa, Tom se depara com a Emily já no modo mulata baiana sedenta. Tu não vai embora enquanto você não comer no... Tá, na real ela só tava sentada arrependida de ter trazido o negão do gueto no bar do seu Zé. Então o casal faz as pazes e por um momento as coisas estavam que nem antes. E só faltava eles estarem num pôr do sol pra criar aquele clima lo-fi. Só que aí do nada a magrela revela que não vai mais se mudar pra Canadá e só inventou aquilo pra fugir dele porque amava ele, vai entender. O que seria algo perfeito isso se Tom já não tivesse entrado pro exército. Obviamente a mulher fica puta com isso da maneira mais hipócrita. Aí os dois ficam naquele clima chato antes de se resolverem e decidirem que vão casar pra fortalecer o laço. Então um tempo depois Tom e Emily se casam e vivem felizes pra sempre. Mas isso até o pra sempre acabar dando início à segunda parte do filme, que é o treinamento básico no exército, onde Tom e outros novatos já chegam sendo obrigados a cortar o cabelo enquanto os sargentos ficam enchendo os ovos dele. De seguida eles são obrigados a tirar a skin pra ficar gatinhando igual galinha depenada nessa sala com cheiro de chulé e saco não lavado. Depois Tom passa pela fase suspeita, onde basicamente um médico fica escaneando o cu deles, literalmente. Nego reclamando que trabalhar de youtuber dá burnout e o trabalho desse cara é literalmente escanear o cu dos outros, velho. Vai tomar cu. E nesse tempo Tom também acaba fazendo amizade com seu colega Guilherme, isso porque os dois decidiram ser socorristas. Então Tom passa os próximos dias treinando igual um coach 5 da manhã, enquanto o sargento fica humilhando ele, chamando de gay, brocha, buraco de rola. E no outro dia o sargento que tava de TPM resolveu do nada dar um socão nas bolas do saco do Tom, da maneira mais gratuita possível. Tipo assim, do nada, velho, não precisava, tá ligado? E pior é o sargento mandando eles ficar de sentido só pra ele parar de pegar no saco. Então depois de muito treinamento nível Hashira, finalmente chega a parte 3 do filme, que é a saga da live action de Call of Duty, onde já chegando Tom já percebe o porquê o cara de 1000 jardas tem o olhar de 1000 jardas. Mas por sorte o trabalho dele
dele era só servir de striker e ficar trocando a tripa dos outros, enquanto tinha que torcer que um sniper mais treinado que um gamer de Call of Duty não estourasse sua cabeça. Então basicamente a rotina de Tom se resumia desse jeito: servir de plantão o dia todo no deserto do Iraque, pra depois na volta dar de comer a Mirim carente que no mesmo momento tem seu lanche arrancado por outros carentes bully. E depois quando podia ele falava pelo telefone com a Emily, enquanto ao mesmo tempo tinha que ficar aturando outro soldado enchendo seu saco porque não via a hora de falar com a mamãe. E de noite ele trocava uma ideia com o Guilherme. E claro que noutra hora ele tocava Gloriosa pensando na mulher dele. Só que a coisa começa a ficar feia quando no outro dia, enquanto estavam de plantão, Tom fala pro superior que eles deviam arranjar outro caminho antes que dê bosta. Mas o sargento dá uma de durão e manda ele calar a boca. E o resultado é que o que Tom havia previsto aconteceu. Porém Tom é humilde e alerta que o único jeito deles saírem da lama é usando um tanque. Mas o sargento ainda não satisfeito com a bosta que fez, manda o nerdão ficar quieto e usarem o método dele. E obviamente isso só piora a situação. Então o sargento manda eles buscarem o tanque. E é nessa hora onde Tom troca as últimas palavras com seus colegas antes deles irem de base. E imediatamente Tom sai correndo na tentativa de salvar os colegas que estavam só pó, incluindo o Guilherme. E acho nem preciso falar o quão broxante isso foi pro Miranha, tanto que o sargento teve que dar uma de coach terapeuta, isso porque ele também tem um passado triste. Então Tom entra no modo Ghost, ignorando a Mirim carente, enquanto ao mesmo tempo fica choramingando pra Emily no telefone porque os amigos dele tão tudo morrendo. Mas de qualquer jeito, Tom continua fazendo o papel de marionete do governo. Mas 1 ou 2 anos se passam e finalmente os soldados voltam pra casa, dando início à quarta parte do filme, onde após Tom receber medalhas de honra que ele acredita não merecer, Emily recebia ele com um abraço e agora eles vão voltar pra casa. Com isso, Tom adota uma nova rotina onde ele trabalhava de dia e estudava de noite sem tempo pra burnout. O que seria de boas isso se não fosse o estresse pós-trauma tomar conta, com Emily sendo a maior vítima, já que ela casou com um nerdão justamente pra não pagar de mulher de bandido Zé Droguinha. E a mulher compreensiva, na tentativa de acabar com o estresse do Miranha, resolve pagar uma de waifu boazinha, o que obviamente não dá em nada, tanto que momento depois ele quebra o espelho do banheiro. E pra piorar, o melhor amigo dele também havia virado um viciado em crack, que pra Tom era a única coisa que fazia ele esquecer por um tempo das bostas que ele passou. Tom até tenta buscar ajuda fazendo terapia, porém o sistema é foda. Doente do crise de pânico e ansiedade, e não é porque GTA 6 vai ser lançado esse ano, ou porque o arco do Castelo Infinito Demon Slayer vai demorar, sei lá, uns 4 anos. Vai ver esse saco de bosta feita de carne que você chama de corpo pedindo por um receptáculo que seja mais útil que um vira-lata que só serve pra ficar vagando pelas ruas. A consulta custou 200 conto. E Emily, que já tava com a paciência no talo, já solta seu modo barraqueira encapetada, chamando o Miranha de cornobrocha, a cadelinha do sistema e a porra toda. E só momentos depois o casal se resolve e os dois decidem assumir que viraram um casal de narcóticos. Então desse jeito inicia a fase 5 do filme, onde podemos ver que o casal tava usando tanto crack, parecendo até... sei lá, eu tô broxa hoje. E é óbvio que uma hora ou outra eles iam ficar sem dinheiro e Tom ser obrigado a pedir um empréstimo pra seu novo amigo cracudo. De início o cracudo fica enrolando ele, parecendo as manhãs de Dark Romance, mas logo ele fala que vai emprestá-lo se ele ajudá-lo a guardar um cofre. Então dito e feito, corta pra momentos depois com o casal frustrado porque a maconha não tá fazendo efeito e pior é a Emily manipulando o Miranha a arrombarem o cofre do Zul. E Miranha, mesmo sabendo que certamente isso vai dar bosta, chamam seu amigo pra eles tentarem de todas formas abrir o cofre. E só depois de uma maratona do Senhor dos Anéis, Tom consegue abrir o cofre na força bruta. E só pela cara desses viciados dá pra saber que o cofre tava cheio de crack. Vamos usar droga! Então corta pra momentos depois, ou no dia seguinte, sei lá, onde Tom acorda com alguém batendo a porta dizendo ser a polícia. E o casal no mesmo momento já levanta jogando todo o pó no vaso. Porém, abrindo a porta, o Miranha vê que na verdade era só o cracudo fazendo eles de otário. Porém, esse sorriso de coringa acaba quando ele vê o cofre todo esvaziado. Então o cracudo já entra no modo agiota encapetado, falando que o verdadeiro dono do cofre vai matar todo mundo, incluindo ele. A menos que eles tenham uma grana pra cobrir o prejuízo. Obviamente, Emily fala que eles estão zerados e nem o roteiro pode tirá-los dessas, mas Tom discorda dizendo que tem um plano. Que seria o que, George? Apostar no tigrinho? Não. Vender curso de dropshipping? Não. Vender pack de vela com perfume suspeito no privacy pros boy comprar? Não, melhor que isso, já que o plano dele é basicamente escrever numa nota que ele tem uma arma e mostrar pro caixa que aquilo é um assalto. E pra surpresa de todos, a caixa misteriosa finalmente revela o rosto, enquanto fica encarando Tom com o olhar de 1000 órfãos antes de dar os 1000 conto pra ele, que certamente deve ser o salário dela. E depois de pagar tudo ao cracudo, o casal resolve não dar valor ao valor que eles têm e torrar o resto em calorias, já que conseguir o dinheiro foi mais fácil do que seria se eles apostassem no tigrinho. Então desse jeito inicia um ciclo mais viciante que a corrida dos ratos, onde basicamente Tom usava o mesmo hack pra roubar os bancos pra assim o casal gastar tudo em crack. E uma vez que o dinheiro e o crack acabavam, eles ficavam doentes e consequentemente eram obrigados a repetir o mesmo ciclo. E obviamente uma hora ou outra isso ia dar bosta, já que certo dia, após ingerir uma dose de crack, Emily acaba dentro uma overdose. E aí corta pro hospital onde tava vindo o médico de tudo quanto é lado pra salvar a guria. E graças à ciência a operação foi um sucesso, já que Tom foi obrigado a contar que ela usou crack. Mas por algum motivo os policiais não fizeram bosta nenhuma com essa informação. Ao contrário da mãe da Emily, que fala pro Miranha sair da vida dela se ele ama ela. Só que antes de fazer isso, Tom entra no carro e fica gritando que nem louco com uma atuação de botar os atores da novela dos mutantes pra mamar no banheiro. Então corta pra um tempo depois com Emily saindo da reabilitação, indo se encontrar com o Miranha, que parecia mais uma tartaruga ninja. Aí eles se abraçam e rola toda aquela cena de novela antes de Tom querer mandar ela de volta pra reabilitação. E é óbvio que a mulher se recusa já no modo barraqueira, dizendo que não vai voltar pra aquele lugar, nem por um PC capaz de suportar aquele cofre pirateado que o ADM quer tanto jogar. Tom até tenta apelar dizendo que não é mais aquele nerdão jogador de LoL que ela se apaixonou. Porém, nesse momento a mulher havia virado uma leitora de Dark Romance e fala que é dos bandidos que ela gosta mesmo e foda-se. Então o casal volta a conviver na mesma situação mais tóxica que a urina da MC Pipoquinha. E aí no outro dia, Tom e seus dois amigos estavam bolando um plano pra roubar um banco no estilo GTA V. E depois de muita brincadeira de galinha que quase quebrou meus ovos, Tom, que tinha mais experiência nisso que um candidato
tempo a trabalhar na NASA. Entra já mandando todo mundo dar o dinheiro pra aquele cara com poucas ideias. Porém, o estagiário nessa hora já havia metido o pé. Então corta pra Tom se reencontrando com a gangue, onde ele fica xingando o indiano chapado antes de decidir levar dessa vez o cracudo. Porém, entrando no banco dessa vez, o cracudo fica disparando de forma gratuita, o que faz o Tom Droguinha dar um tapão no cracudo e assumir o controle. E é óbvio que isso deixou o cracudo putaço o suficiente pra abortar a missão. Então corta pra Tom voltando pro carro e mandando o indiano arrancar sem o cracudo. Porém, não demora pra ele ser encontrado e colocado à força no carro. E nesse momento, Tom descobre que ele levou um tiro. Tom até tenta usar suas técnicas de socorrista, porém nessa situação só um hospital poderia resolver. E como isso colocaria a liberdade deles em risco, Tom se vê obrigado a sacrificar o amigo só pra não virar o marmita escorrega sabão no xadrez. E o pior é o cracudo implorando pra ser levado pro hospital e Tom fingindo que não tá nem aí. Então depois da dupla jogar o corpo fora e tirar o que há de valioso nele, corta pra dias depois, onde Tom e a mulher dele estavam dando um rolê com o Pat, até que de longe eles veem o carro do chefão encapetado parado em frente de sua casa. E Tom, achando que o chefão veio acertar as contas na base do chumbo, pede pra ele pelo menos se afastar do bairro antes de matá-lo. Porém o chefão fala que não veio pra cancelar seu CPF, mas sim pra obrigá-lo a pagar sua dívida usando o mesmo hack que só ele mesmo sabe usar. Caso contrário, a mulher dele vai de Vasco. Então, antes de completar a última missão, Tom se despede da mulher dele da maneira mais absoluta e cinema possível, dizendo que ama ela e tudo mais. Com isso, o flashback acaba cortando pro início, onde Tom tava pegando dinheiro emprestado da caixa gasosa chorrona. Só que depois de pegar o dinheiro, Tom tira o boné e esse negócio de pescoço tudo e fala pra caixa gasosa acionar o alarme pra ele parar no Xindoró e pagar pelos seus crimes. Depois disso, Tom finalmente quita sua dívida com o chefão encapetado. E de seguida, ele para no meio de uma avenida aleatória, onde fica disparando no alto pros policiais localizarem ele. E antes disso, ele usa a última dose de crack antes dos policiais chegarem e ele ser preso. E desse jeito inicia a última fase do filme, que é a fase da conversão na reabilitação, onde início o Tom ficava jorrando sangue de mentira pela garganta porque o corpo ainda estava sedento por dopamina. Depois de um tempo, ele foi transferido para um xadrez VIP, onde além de ter acesso ao Spotify, tinha direito a participar numa reunião de ex-narcóticos partilhando sua história triste. E depois de vários anos montando o shape e raspando os cabelos do saco num banheiro onde tinha um monte de macho peludo, Tom finalmente cumpre seus 14 anos de pena e antes de sair, obviamente, ele compartilha sua história triste de superação e hoje ele é a Universal. Então finalmente chega a hora de Tom sair e o tiozão nessa hora já havia perdido qualquer esperança da mulher dele, ainda tá esperando por ele esse tempo todo. Mas aí ele se vira e adivinha quem também havia virado Universal e tava com um sorriso de quem tava esperando por ele esse tempo todo? Sim, ela mesmo. Então é isso, Tom sorri de volta e surpreendentemente o filme acaba com um final feliz. Fim.